Podemos? Saudações a todos, bem-vindos a mais um podcast. E vocês já sabem que Mediaeto tem muito compromisso quanto a isso e os podcasts da Mediaeto são bons, isso sem sombras de dúvidas, porque o resto é publicidade enganosa, estão a ensaiar. E hoje trouxemos uma temática muito, mas muito boa. E então acompanhe, comente, partilhe com mais pessoas, porque vai ser um podcast inesquecível. Tenho cá comigo o senhor Nelson Nyanga, né? Para já, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, nós estamos felizes em estar aqui. Todos os dias há interesse de ensinar e também aprender. Por isso estamos aqui e agradecemos o convite da Mediaet pela primeira vez estar aqui. Demos força a esse grandioso projeto. Bem haja. Relembrar que o Nelson Nyanga é o representante do INALUD. O Instituto Nacional de Luta Antidroga. Era mesmo para questionar isso, porque lá em casa se calhar tem muita gente que não domina. Sério? O que é que vem a ser o INALUD. Que bom. Bem, hoje vamos falar Foi propositado o tema, vamos falar da mulher angolana e o uso excessivo do uso excessivo das drogas nos dias atuais. Senhor Nelson Nyanga, vamos já ao nosso tema, sem mais delongas. O que é que leva as mulheres a recorrerem ao uso excessivo de drogas? O que é que pode levar uma mulher? Muito bem. Dizer que é oportuno falar da mulher, porque estamos no mês de março. Certo. Queremos parabenizar todas as mulheres angolanas, essencialmente, do AMBO, essencialmente, e aquelas mulheres que decidem levar uma vida salutar, né? Essas devem estar mais ainda de parabéns. Bom, são vários fatores. As pessoas entram no mundo do alcoolismo e das drogas por vários fatores. Estamos a falar de fatores sociais, estamos a falar de fatores em que tem a ver com a questão familiar, tem a ver com os fatores econômicos, estamos a falar dos fatores culturais também, entre outros fatores que fazem com que muitas mulheres entrem nesse mundo do alcoolismo e da droga. Outro sim é a falta de informação. Ok. Tem gente que consome esse tipo de álcool e de droga porque não tem informação sobre os riscos, os perigos que uma mulher pode ter se consumir bebidas alcoólicas e drogas. Quando falamos de fatores sociais, estamos aqui a falar do meio em que a mesma esteja inserida? Naturalmente, estamos a falar da questão da influência da família, o fator pobreza, fator sociocultural também, não é? E pronto, e a própria economia como tal. Estamos a falar dos fatores, uma família em condições extremas, dificilmente os pais conseguem controlar os seus filhos. Certo. E ao não conseguir controlar os filhos, envolvem-se em vários vícios, em vários comportamentos de risco para garantir com que haja sustento na família. Existem pais que fazem com que os filhos entrem muito cedo no mundo do negócio e submetem eles ao risco de poder, essencialmente as meninas. Naturalmente, quando uma menina tem que consumir, entregando o seu corpo, o fenômeno de prostituição faz com que ela acaba indo atrás do dinheiro, consumindo álcool, entrando no vício, mas em contrapartida também tem o sustento da família. Então, muitas mulheres consomem primeiro por falta de informação. Não sabem quais são as consequências que as drogas advêm, precisam ler um pouco mais sobre esse fenômeno social que tem estado a dizimar vidas. Uma mulher que consome álcool, para já, e droga,
é uma mulher com uma vida promíscua. Promiscuidade, estamos a dizer, com um comportamento não aceitável. E por meio desse comportamento não aceitável, ela submete o seu corpo, submete-se em vício, e acaba tendo gravidezes precoces ou indesejadas. E no fator social, podemos. As amizades estão também inclusas? Naturalmente, as amizades, o convívio social, os fatores, estamos a falar, os fatores sociais, estamos a falar de todo o convívio que a mulher tem na sociedade. Certo. Amigos, família e a própria sociedade. Temos também outros fatores, né? Há fatores socioculturais. Existem culturas que o consumo do álcool em famílias é obrigatório. Naturalmente, hoje, para uma mulher casada, precisa fazer um pedido, não? E essas festas de pedido têm sempre álcool. Quando um bebê nasce, em casa, na família, tem que comemorar. Certo. As comemorações precisam ser sempre álcool. Pedidos, casamentos e as comemorações de família, se o pai é promovido em patente ou não, se o filho acabou o ensino superior ou não. Esses convívios acabam remetendo os filhos muito cedo a provarem, a consumir álcool e droga. Então, naturalmente, isso faz com que as pessoas estejam suscetíveis a consumir. Há quem diga que hoje em dia festa sem o álcool não é festa. Sim, é um conceito de pessoas menos informadas. E porque festa sem álcool é sempre festa. As festas, existem festas de vários tipos, não é? Aquelas que envolvem bebidas alcoólicas e aquelas que não envolvem bebida alcoólica. Existem instituições que não consomem. As igrejas, por exemplo, fazem festas sem álcool, muitas delas. Apesar de que hoje já existem também igrejas que fazem festas com bebida alcoólica. Então, aqui dizer que a mulher está suscetível em vários fatores, né? Socioculturais, fatores familiares, fatores econômicos, fatores escolares, até mesmo no seio escolar também há muito dessa condição. Sobre o alcoolismo, há quem diga nos dias de hoje que a mulher consome mais que os homens. O que acha dessa afirmação? É o facto de que a mulher nunca paga, a mulher só recebe. Por isso é que ela consome mais. Naturalmente, a quem é pago uma bebida, né? Certo. A ideia é que ele quer consumir mais, mas quem paga consome sempre menos, né? É o homem. Não conseguimos medir naturalmente essa condição, se mulheres ou homens, mas do ponto de vista de pessoas que adoecem, motivados ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas, de pessoas que cometem crimes associados ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas, prova-se que os homens são muito acometidos em criminalidade. Os homens consomem mais do que as mulheres. As mulheres são mais cautelosas, apesar de que, por causa desse fenômeno social da prostituição, faz com que muitas mulheres vivam nesse mundo de alcoolismo e droga. Mas está claro que a maior parte de pessoas que adoecem e que cometem crimes são homens. Esses são os indicadores que nós temos em controle. Se nós visitarmos os presídios, certo, vamos dar conta que o presídio feminino deve ter aí 70 pessoas, mas o masculino tem 400. Está a entender? E se visitarmos também os hospitais, vamos dar conta que nos locais de internamento, nos centros de reabilitação de toxicodependentes, vamos ver que tem mais homens do que mulheres. Mas, ainda assim, há essa necessidade de continuarmos a levar o apelo, o diálogo no seio da família, para a redução. Se calhar conseguimos banir mesmo esse mal no seio da mulher. A mulher que consome álcool não é uma mulher sem sucesso. Leva uma vida promíscua. Se for uma mulher casada, mete o casamento em risco, porque se o homem não consome, ela vai pedir em alguém que paga fora. Certo. E a ideia de alguém pagar pode remeter à infidelidade. Está a entender?
E por meio disso, muitas mulheres hoje são estupradas, são violadas, são abusadas sexualmente por causa desse fenômeno social. Então, e uma mulher que consome dificilmente vai ter uma família estruturada. Ainda mesmo nesta senda da mulher que consome e família, que tipo como é que está, ou como é que podemos olhar para a saúde mental de uma mulher que faz o uso excessivo de drogas? E ainda por cima, se for mãe, que educação ela passa aos filhos? Olha, como eu disse, uma mulher que consome drogas, essencialmente, algum pouco, nós temos que tipificar. Quando falamos de droga, temos que saber que tipo de droga é. Estamos a nos referir muito ao alcoolismo, mas existem outras drogas. Certamente, sim. Estamos a falar de drogas lícitas e drogas ilícitas. As lícitas estamos a falar do álcool, do tabaco, estamos a falar das questões medicamentosas. E as ilícitas, estamos a falar da cocaína, da liamba, do crack, entre outras. Certo. E esse consumo, a depender do tipo de consumo de droga, uma mulher que consome, não é saudável. Não é saudável. E a mulher influencia facilmente os filhos a consumir. E por meio disso, não é, dificilmente vai ter tempo de controlar. Por isso é que hoje temos muitos meninos de rua e na rua. Uma coisa é meninos de rua, outra coisa é na rua. Certo. Meninos na rua, não é, de rua são aqueles que estão sem teto. Mas os meninos na rua são aqueles que as famílias é que metem eles lá. São os causadores desse fenômeno social que faz com que os meninos estejam na rua. Então, a princípio, a quebra da estrutura familiar impõe-se a isso. Vai ser uma mulher menos respeitada por causa pode estar suscetível ao fenômeno prostituição. Também empobrece a família por causa do capital. Vai precisar sempre de dinheiro. Aquele dinheiro que tiver a comprar um tênis, comprar a fuba, o feijão, para alimentar a família, ela vai preferir estar na lanchonete. Dificilmente vai ficar mais tempo dentro de casa, vai ficar mais tempo fora de casa. Isso vai remeter ela ao vício. Se for uma mulher grávida, corre o risco de ter, para além de ter gravidezes, não é? Pode ter um aborto. Certo. Pode ter um parto não desejado, saudável. Pode nascer bebês com síndrome do bebê alcoólico. Pode nascer bebês com deformação congênita, bebês que nascem sem braços, sem membros inferiores, sem membros superiores, sem uma formação boa do seu corpo. Então, isso remete também à vida dela. Então, se uma mulher não tem saúde, é gestada, consome álcool, certo, nasce, pode ter bebês com malformação congênita e daí quebra a estrutura familiar. Também mete em risco a vida dela. Pode morrer durante o parto e as jovens de hoje, vemos que muitas delas que consomem álcool vendem o seu corpo, muitas são violadas, são abusadas e isso faz com que tenham gravidezes precoces ou gravidezes indesejadas, ou seja, uma mãe que nasce, ou seja, um bebê que vem num corpo de uma mãe não amadurecida. Uma mãe com 14 anos, o corpo não está amadurecido para ter um bebê. Aí corre muitos riscos, muitos, mas muitos riscos. A jarda podemos considerar também uma droga? Eu penso que isso é um vício da moda. Mas o processo de ingestão intramuscular ou intravenosa por meio disso, esses produtos químicos não autorizados podem ser considerados droga, está entendido, né? Yeah. São as drogas semissintéticas, que são aquelas que são adulteradas para garantir um comportamento. Então, por isso é que temos hoje muitos jovens que querem ficar cães, muitas jovens que querem ter bunda como tal e depois acabam mal, por causa certo, do tipo de produto de droga, o tipo de produto que é administrado no organismo por pessoas não licenciadas no setor da saúde, pessoas não autorizadas. Essas clínicas clandestinas estão a tirar a vida de muita gente. Exemplo, já vimos muitos artistas que
que acabaram mal nesse efeito, ficaram doentes, porque foi administrado muito mal, não é? Quantidades exageradas no corpo para esse efeito. Hoje temos também a condição do uso da droga no desporto, as pessoas usam droga para conseguir marcar vários golos, para levantar mais ferro. Hoje temos a droga na cultura, para os jovens conseguirem dar cambalhota, para conseguir fazer e desfazer. E temos estado a ver um mundo de nudez no seio da mulher. Então, tira o prestígio. Uma mulher que consome álcool e droga perde o prestígio, perde a aceitação. Dificilmente tem interesse pela formação acadêmica ou profissional. Dificilmente quer ter um emprego, quer uma vida de favores e acaba tendo, e conhecemos mulheres hoje que têm filhos com vários homens e outras mulheres que acabam deitando os bebês sobre a lixeira. Já temos estado a ver isso, esse fenômeno social. Certo. Em cada mês, em 30 em 30 dias, há esse fenômeno acontecer de pessoas que, por meio das festas, consumiram, não estava no seu estado normal, na sua faculdade normal. Dia seguinte deu conta que estava grávida e, por meio disso, o homem desapareceu. O homem a qual ela se envolveu desaparece e depois, como há essa pressão do pai, da família, para saber quem é o homem, e depois corre o risco de ser expulsa de casa, ela, em vez de decidir meter a vida dela em jogo, mete a vida do filho. E como é que elas devem ficar diante disso, já que a família às vezes julga? Que conselhos a dar a familiares que, no caso, tenham pessoas no seio com esses problemas, mulheres que fazem um uso excessivo de drogas? Eu penso que hoje a droga antes era que um consumidor de droga era tido como um criminoso, mas hoje não é a droga, quem é um consumidor de droga é tido como um paciente. Então, essa mulher que consome droga, essa jovem que consome álcool e outras drogas, é considerada uma doente. A necessidade de eu procurar ajuda profissional. Certo. Ajuda profissional, por meio do Instituto Nacional de Luta Antidroga, por meio dos hospitais, as ordens dos médicos, ordem dos psicólogos, sociólogos, para garantir, para fazermos uma triagem, para sabermos em que estado de consumo essa pessoa está. Então, hoje já é possível uma mãe que tenha um filho, ou ela que consome, pode procurar os serviços clínicos de saúde, não é? Porque isso afeta a saúde mental. Naturalmente, pode remeter a vários comportamentos de risco. Para esse efeito, pode fazer uma triagem para saber se vai para uma consulta clínica de saúde mental ou vai para um centro de reabilitação. Então, aqui a condição do consumo, essa patologia tem cura, mas atenção, é dispendioso, é custoso. O aconselhável é não consumir. Você entra no mundo da droga por causa de 150 kwanza, Certo. 250, mas para sair você vai ter que gastar milhões de kwanza. É muito custoso, por isso aqui o apelo vai aos pais. Continua a garantir diálogo com os filhos, né? Maior acompanhamento no seio da escola, da família e na própria sociedade. Temos que saber quem são os amigos do meu filho, da minha filha, com quem ele anda, não é? Que tipo de comportamento é aceitável no meio deles? Como é que vai no seio escolar? Outro sim, a necessidade de envolver a religião. A educação religiosa é muito importante para garantir com que esse espírito de fé, não é? As pessoas acreditam mais na palavra de Deus, porque a Bíblia é muito clara. Por exemplo, em Coríntios diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tem muita coisa disponível para fazer. A mulher pode habilitar-se à formação profissional e acadêmica sem vender o seu corpo. A mulher pode habilitar-se ao autoemprego, não é? Sem vender o seu corpo. Ela nunca deixará de ser mulher se não consumir álcool. Porque a mulher é o pilar na instrução e na educação de uma sociedade. Se nós não tivermos uma mulher instruída, teremos uma sociedade perdida.
A mulher é esposa, é irmã, é filha, Tia. é tia, é mãe, é muito mais. E nós todos que fomos gerados por uma mãe, ninguém gostaria de ver a sua mãe deitada por um chão, embriagada, e as pessoas abusarem dela. Naturalmente, isso fere com a moral da família. Por isso, há necessidade de fazer o quê? Quem consome, reduza. Se já reduziu e pensar em deixar, é melhor deixar. Para garantir partos saudáveis, casamentos saudáveis e a inserção da mulher no lugar, na sua vida ativa e no lugar onde ela deve estar. A mulher pode estar em qualquer lugar, mas se tiver essa condição, pode de facto ser menos aceitável. Aqui o fenômeno que nós reprovamos é a prostituição. Nós não precisamos vender o nosso corpo para ter honra. Certo. Nós precisamos aumentar o nosso intelecto para ter honra, para ser aceito na sociedade. E diante disso, como é que o INALUD e outras organizações podem trabalhar juntos para prevenir e tratar o uso excessivo de droga entre as mulheres angolanas? Ok. O INALUD tem estado a levar dentro do seu programa de prevenção. Temos vários projetos. Temos o projeto de criação das brigadas estudantis de combate à droga a nível das escolas. Certo. Criamos as brigadas religiosas a nível de igrejas, membros do SIC. Criamos o projeto Condução Segura para a diminuição da sinistralidade. Em dezembro, temos estado a levar a campanha Natal Sem Álcool, sensibilização para a redução do consumo do álcool durante a quadra festiva por causa dos sinistros, dos ferimentos, dos roubos, dos assaltos que nós notamos durante a quadra festiva. Certamente. E garantir uma quadra festiva saudável nas famílias. Temos um projeto que tem a ver com o dia 31 de maio, que é o dia do combate ao tabagismo. Temos estado a incentivar, a promover concursos de redação e desenho no seio das escolas. A nível das universidades, temos estado a promover fóruns, colóquios,